No Saber Direito desta semana, você vai aprender um pouco mais de direito penal, introdução aos crimes sexuais, liberdade e vulnerabilidade sexual, entre outros temas. As aulas são com o professor Maurício Teixeira Pires. Muito bem-vindos, caros telespectadores do programa Saber Direito aqui da TV Justiça. Eu, professor Maurício Ricardo Anjo Teixeira Pires, continuarei a falar a respeito dos crimes contra a dignidade sexual. Nossa quarta aula de hoje, nós faremos um rebuscado a respeito dos novos artigos que foram inseridos na legislação penal no final do ano 2018. Até então, nós estudamos um pouquinho da história da evolução dos crimes sexuais. Começamos desde o Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, Código de 1890 e 1940, que é o nosso atual Código. Lembrando aos senhores que, mesmo com o passar dos anos, ainda continuamos com o Código de 1940 vigente, porém com as diversas modificações legislativas. É importante frisar que essas duas legislações que inseriram esses novos tipos penais vieram agora no final de 2018. Uma de agosto de 2018 e a outra de dezembro de 2018. Então, a aula de hoje ela tem por objetivo falarmos pontualmente desses artigos. É importante apenas chamar a atenção que, quando começamos a estudar os crimes contra a dignidade sexual, fiz questão de falar em específico das tutelas de idade, das questões de qualificação do crime de estupro pela idade etária, além das outras, e também dos crimes de estupro de vulnerável. Não é objetivo aqui do curso falar dos crimes de lenocínio ou de exploração sexual, visto que esses não foram atingidos diretamente por essas mudanças. Então, a partir de agora, nós vamos fazer, ponto a ponto, o estudo das novidades legislativas. O primeiro deles que nós temos é o artigo 215-A. Já falei anteriormente, mas hoje eu vou trazer informações específicas sobre o tipo, sobre como tratá-lo atualmente, de acordo com a doutrina, na sua aplicação. Então vamos comigo. Artigo 215-A, importunação sexual, acrescido ao Código Penal pela Lei 13.718 de 2018. Então verifique se o seu código está atualizado. Você que está estudando, você que está se preparando para alguma prova, verifique essa atualização, porque com certeza é objeto de cobrança. Vamos lá? Importunação sexual, artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Bom, gente, nós falamos que a lascívia, ela é a decorrente da libido. Então, quando nós temos o ato libidinoso ou a satisfação da lascívia, ela vem no intuito de quê? De satisfazer aquele desejo, aquele impulso da libido, oriundo da libido. E nós temos o porquê desse tipo penal. Qual foi a situação que levou o legislador a inserir esse tipo penal? Percebam, recentemente nós tivemos alguns casos, principalmente relatados no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, onde algumas pessoas, alguns indivíduos, aproveitando-se do transporte coletivo, em sua maioria no momento de pico, no horário de pico, cheios, né, lotados, aproveitavam-se de pessoas para satisfazer sua libido, praticando atos considerados como libidinosos. Então, nós já trabalhamos esse conceito do que é o ato libidinoso, do que é a lascívia, do que é a libido. Então, vamos lá. Esses indivíduos, se aproveitando dessa situação, praticavam atos contra pessoas, contra alguém, no intuito de satisfazer a sua lascívia, mas que não tinha ainda uma tipificação penal mais densa. Em verdade, esses crimes, na verdade, esses fatos já eram tratados na Lei das Contravenções Penais. Porém, o que ocorreu? Ocorreu que, com o clamor público sobre esses atos, a questão da exposição da vítima a atos de tamanha lesividade à dignidade sexual, muitos se surpreenderam ao saber que os indivíduos não responderiam na lei penal, e sim na lei contravencional. O legislador, atento a essa situação, que estava começando a ocorrer com mais frequência, em agosto de 2018, trouxe ao tipo penal, trouxe à legislação penal, o tipo penal da importunação sexual.
E qual foi o seu efeito imediato? Primeiro, revogou o artigo 61 da Lei das Contravenções Penais, que era o tipo penal de importunação ofensiva ao pudor. Lembro-me que muitos jornalistas e até mesmo estudantes de direito perguntavam se não era crime de estupro a prática desses atos. Professor, mas que atos eram propriamente esses? Bom, tinham atos que eram mais discretos, como encostar-se na vítima, apalpar a vítima, aproveitando, né, do balanço do ônibus ou do trem ou do metrô, mas outros chegaram ao extremo de colocar o órgão sexual à exposição para fora e contra pessoas praticar atos de masturbação, inclusive com ejaculação sobre a vítima. Com base nisso, o legislador, no 215-A, revogou o artigo 61 da Lei das Contravenções Penais, que era a importunação ofensiva ao pudor. Mera contravenção penal, em que nós tínhamos que o indivíduo sequer iria à reclusão ou detenção. Isso, visto sob a nova ótica, conforme já debatemos na primeira aula, nós tivemos uma evolução desse entendimento. Nós hoje não admitimos mais determinadas práticas que antes atentassem contra os chamados costumes, contra a segurança da honra a segurança da honra da família, e hoje são crimes contra a dignidade sexual. A partir desse momento, entendeu o legislador que esse crime, esse tipo de conduta, merecia crime que atentasse contra a dignidade sexual da vítima. Então, o artigo 215-A, como primeiro efeito, foi revogar o artigo 61 da Lei das Contravenções Penais e agora passou a ser um crime tipificado no Código Penal. Com pena, vamos lá, de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constituir crime mais grave. Ou seja, pode constituir estupro. Como assim, professor? Já comento isso. Então, nós temos hoje uma pena que pode chegar a 5 anos de reclusão. Isso é grave. É um crime de médio porte, concordo. Então, nesse quesito, agora, praticar contra alguém ato libidinoso para satisfação de lascívia própria ou de outrem, nós temos o tipo penal do 215-A. Perfeito? Estão acompanhando? Ótimo, vamos continuar. Segunda questão que surgiu. Professor, e o indivíduo que sai à rua, né, resolve por algum motivo sair pelado à rua, vai à praça pública, nu, e começa a se expor. Esse indivíduo responderá também por importunação sexual? A doutrina passou a debater esse tipo de conduta. Então, para essa conduta específica, nós temos que nos socorrer nas elementares do tipo, onde ficou claro, demonstrado que o indivíduo que pratica qualquer ato dessa natureza sem alguém determinado, sem ser contra alguém, esse indivíduo não responderá pelo 215-A. Esse indivíduo responderá por ato obsceno, previsto no artigo 233. Então, eu tenho que, para o 215-A, eu tenho que ter a prática do ato contra alguém, vítima determinada. E lembre-se, gente, quando eu falo vítima determinada, não quer dizer que é João, Maria, José. É alguém contra alguém em que eu não estou fazendo meramente ao público, em público, mas sim contra alguém. Pois o crime tutela, na ideia do título 6 do Código Penal, os crimes contra a dignidade sexual, a dignidade sexual da pessoa. Tranquilos? Então, com base nisso, nós temos, então, essas duas informações importantes nesse tipo do 215-A. E, professor, e quando ele fala na pena, salvo se não constituir crime mais grave? Eu costumo falar isso para os meus alunos em sala de aula. Verifiquem o que fala o tipo, obviamente, nós temos que saber as elementares do tipo, mas nós também temos que prestar atenção na pena. Em regra, quando a pena ela exige, ela dá o seu quanto, ela informa qual é a pena, reclusão ou detenção, e informa o seu quanto, e mais, quando coloca, se o fato não constituir crime mais grave. Significa que daquela conduta do 215-A, a depender do modus operandi do agente, esse crime pode se tornar um crime maior, mais grave. Exemplo, crime de estupro. Professor, mas como é que um pode se tornar outro?
da seguinte forma: nós temos um indivíduo que se aproxima da vítima determinada contra alguém, e começa a praticar atos libidinosos contra essa pessoa. Eu lembro, senhores, que nesse tipo penal do 215A, eu não preciso ter o contato com a vítima, eu não preciso ter a conjunção carnal com a vítima. Basta que eu pratique o ato libidinoso sem o consenso da vítima, por claro, e que eu não encoste nela. Já está o tipo penal caracterizado. E aí, eu voltando ao que eu estava comentando a respeito da pena, se não constituir fato mais grave, o indivíduo, imagine os senhores, que a vítima percebe que o agressor está praticando ato contra ela, ato libidinoso, e ela esboça uma reação. Se esse indivíduo exercer sobre ela algum tipo de força, vis compulsiva ou vis absoluta, violência ou grave ameaça, esse delito do 215A pode se tornar um crime de estupro, porque esse elementar ato libidinoso com violência ou grave ameaça está embutida na elementar, faz parte do crime de estupro, artigo 213. Então, senhores, quando os senhores estiverem estudando, percebam esse detalhe. Não se atentem somente à descrição típica, mas verifiquem a pena também. Perfeito? Então, estamos aí da análise do primeiro tipo penal recente nos crimes contra a dignidade sexual. Importunação sexual, artigo 215A. Ótimo, vamos avançar. A segunda novidade veio pela Lei 13.772, de 2018, 19 de dezembro de 2018. Mais uma vez, chama atenção, verifique se seu código está atualizado. Verifique se o seu livro está com essa informação. Muitos não estão, visto a recenticidade da mudança legislativa. Perfeito? Vamos lá. Artigo 216b. Qual é a primeira coisa que nós vamos observar ao analisar esse tipo? É que essa alteração legislativa, ela criou um novo capítulo dentro do título 6 dos crimes contra a dignidade sexual. Então, nós estamos agora falando do capítulo 1A, que fala da exposição da intimidade sexual. Na primeira aula, eu comentei com os senhores que a legislação ela é organizada. Ela é organizada em títulos, capítulos, seções, e esses títulos, eles tutelam um objeto jurídico de interesse relevante para o direito penal. É claro que eu estou falando da matéria penal, mas toda a legislação ela é dessa forma. E aí nós temos, então, o seguinte: dignidade sexual, título 6, capítulo 1A, da exposição da intimidade sexual. Se eu perguntar para você qual é o objeto dessa tutela, a intimidade sexual das pessoas. Então, o capítulo 1A, quem está anotando, pode verificar que a proteção da tutela é a intimidade sexual da pessoa. E qual a importância disso? Nós podemos entender, então, que a intimidade sexual da pessoa também está tutelada pelo maior chamado gênero, dignidade sexual. Então, a sua intimidade sexual, ela faz parte da sua dignidade sexual. Então, vamos a ele, artigo 216b. Registro não autorizado da intimidade sexual. Eu costumo falar para os meus alunos não irem direto ao tipo. Como eu já falei anteriormente, verifique o que o título, o capítulo fala, e não ir diretamente ao tipo. Então, o crime, ele diz, registro não autorizado. Quem quiser, presta atenção nesse termo, da intimidade sexual. Logo, o registro autorizado, ele não faz parte da tutela. Vamos lá, 216b. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Então, nós temos um crime em que ele apresentam várias condutas, que a doutrina classifica como crime de ação múltipla ou conteúdo variado, o senhor sabe o que é. E nós temos, então, que o indivíduo que registrar, produzir, fotografar cenas de atos sexuais, de sexo, bem como de nudez, não meramente o ato sexual,
sem a autorização dos participantes, ele estará incidindo no crime do artigo 216-B. E o que os senhores observam disso? Eu creio que todos aqui estão já, junto à evolução da tecnologia. Todos aqui, praticamente, creio que têm um celular hoje à mão. E esses celulares, eles não meramente fazem ligações, mas ele hoje faz tudo na palma da mão. Filmam, registram, fotografam. Além disso, virou uma moda as pessoas fazerem registros íntimos, ou de si próprias, ou pedindo que terceiros façam delas. Ou então autorizando que se registre, que se filme, que se produza filmagens sobre os seus atos sexuais. Quanto a isso, tranquilos, a lei não penaliza todas essas condutas consentidas, autorizadas. Mas nós sabemos, acompanhando a evolução da sociedade, que nós temos hoje indivíduos que praticam essas condutas sem autorização do outro participante. E aí veio a lei penal. Na minha opinião, o legislador agiu de forma muito eficaz e de forma muito diligente e tipificou o quê? Praticar qualquer uma dessas condutas sem autorização do outro participante, agora é um crime contra a dignidade sexual. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. É um crime de menor potencial ofensivo, porém, crime previsto no Código Penal. Lembro aos senhores que a condenação por essa prática, em prática de novo crime, ela transitada em julgada previamente, leva à reincidência penal. Então vamos lá, debatendo o tipo. Não se pode mais registrar, fotografar, produzir cenas de nudez, não meramente sexual, em que nós temos que verificar a autorização dos participantes. Vamos chamar o quiz agora para a resposta dos telespectadores. Acerca do crime do novo artigo 218-C, letra A, configura crime praticar as condutas do tipo somente quando há fotografias ou vídeos contendo cenas de sexo? Letra B, a mera cena de nudez não foi tutelada? Letra C, não incide nenhuma causa de aumento próprio de pena? E letra D, majora o crime se for praticado com fim de vingança ou humilhação. Alguém já tem a ideia de qual seja a resposta correta? Vamos à tela. Letra D, majora o crime se for praticado com fim de vingança ou humilhação. Essa é uma majorante específica do tipo penal do artigo 218-C, que está posta no Código Penal. Então, retornando, nós temos que o artigo 216-B, ele passa a tutelar a intimidade sexual da pessoa. Muito boa essa norma, visto a realidade que nós estamos presenciando no dia a dia. Pessoas que têm a sua intimidade invadida por indivíduos que ela, vítima, contando com a confiança com o autor, ou às vezes sem tomar conhecimento de que está sendo gravada, de que está sendo registrada imagens de sua nudez ou da prática de ato sexual, antes nós tínhamos uma desproteção da tutela penal. O legislador, de forma muito consciente, passou a tipificar essas condutas. Mas, professor, qual é o indicativo da novidade desse tipo face à legislação? O importante é, a partir do momento que nós passamos a estudar os crimes contra a dignidade sexual, algo que eu sempre vou chamar a atenção, a idade da vítima. Então, nós temos que esse crime, artigo 216-B, ele não exige idade. Ele não se qualifica por um elemento etário, mas eu tenho que observar se existe algum tipo de confronto com outra norma existente na legislação. Quem conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente vai lembrar que existe um tipo penal no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente que diz ser crime essas mesmas práticas, com algumas variações nas elementares do tipo. Mas, a partir desse momento, então, nós temos, em tese,
instaurado um pequeno conflito aparente de normas. Eu só não digo que existe o atual conflito aparente, visto que o 216B, prestem atenção, não designou nenhum tipo de idade para se qualificar ou majorar. Então, senhores, quando eu estiver diante das condutas do 216B, porém, elas forem praticadas contra menores de 18 anos, eu não responderei mais no Código Penal. Eu responderei no artigo 240 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quem está estudando, verifique que nós temos essas duas tutelas do mesmo conjunto fático, mas com tutelas de pessoas diversas. Para o 216B, incide essas práticas quando feitas contra pessoas maiores de 18 anos. Já se a vítima for menor de 18, nós teremos então a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito? Vamos seguir. O artigo 216B, ele traz o seu parágrafo único, que nós temos, né, na doutrina, alguns doutrinadores chamando que o parágrafo único ele é em resposta a um evento ocorrido em específico com o atual governador do estado de São Paulo, o senhor João Dória. Nós então estamos, né, no linguajar da doutrina falando que é o parágrafo João Dória, visto que ele diz o seguinte, parágrafo único, na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Percebam, quem acompanhou recentemente o ocorrido com o senhor João Dória, que ele alegou ter sido vítima deste crime, onde fez-se uma montagem em que ele argumentava para prejudicá-lo em sua candidatura. O legislador, percebendo essa situação, não dizendo que ela foi incidente ao caso, mas que ela engloba o caso, nós tivemos então claramente que não basta só a prática, não basta só o registro, a fotografia, a produção, contra a pessoa sem a sua autorização, da sua nudez ou ato libidinoso ou sexual. Agora nós temos que o parágrafo único também penaliza, também criminaliza a conduta de quem monta, faz edição, faz montagem de pessoas inserindo-as em vídeos ou fotografias que tenham essa conotação de atingir a sua intimidade. E mais, o parágrafo único ele exige uma finalidade específica. Então, observe que, com o fim de inseri-lo nessas filmagens, a modo que também está tipificado agora no seu parágrafo único. Então, verifiquem o artigo 216B, não só quanto o seu tipo, base, mas também o seu parágrafo único. Continuando, nós vamos chegar no artigo muito importante, na minha opinião, o mais extenso, como está na lei, mas que também é mais profundo, visto ao que se pretende tutelar. Artigo 218-C. Vamos lá. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. O artigo 218-C, também novidade pela Lei 13.718, de 2018, ele tem não o registro, não a produção, não a filmagem, mas ele tem a divulgação, a transmissão, o repasse dessas imagens para terceiros, seja por qualquer meio, televisivo, telemático, mas o legislador tutelou agora, o tipo penal tutela agora a prática de divulgar, de transmitir, de repassar essas imagens. Percebam, o artigo 216B é uma conduta, né? Um tipo múltiplo, mas que eu tenho um determinado objeto. Já o 218C, ele não exige a produção, ele exige a transmissão. Vamos a ele. Artigo 218C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio,
inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Senhores, são 9 verbos de ação. Crime esse também de ação múltipla e conteúdo variado. Porém, não se exige a produção, não se exige a filmagem, mas exige-se o repasse por várias condutas, como expor à venda, transmitir, divulgar, entre outras. Então, o artigo 218-C, ele não só a imagem da intimidade sexual da vítima, a prática do ato sexual ou da nudez da vítima, como pretendeu a tutela do 216-B. Aqui nós temos que divulgar, repassar, expor à venda, transmitir cenas de estupro de vulnerável, cenas de pornografia ou cenas de nudez de pessoas que não tenham sido autorizadas para tal. Dessa forma, nós temos então que o 218-C, ele é um tipo penal muito mais amplo, em que nós temos a proteção das pessoas na sua dignidade sexual para que essas não sejam expostas a uma retransmissão em massa da sua intimidade. E nós temos que o tipo penal do 218-C não tutela o mero ato sexual consentido, filmado sem a autorização do participante. Mas aqui nós temos cenas de estupro de vulnerável, cenas que façam apologia a esses crimes, bem como a pornografia e bem como a nudez de pessoas. Então, nós temos, nesse caso, que o 218-C não tutela a produção, e sim o repasse. Vamos lá. O que é interessante observar é que nós temos no final, na parte final do artigo, a seguinte informação: ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Por que eu chamo a atenção para a parte final do tipo penal? É que nós vamos ver em seus parágrafos que existe, inclusive, uma causa de excludência da ilicitude. Vou chegar a ela, mas já chamo a atenção para essa informação. A parte final do artigo, ele envolve o não consentimento, a falta do consentimento, o dissenso, visto que, se ele exige isso, caso haja consentimento, nós teremos uma autorização para essas práticas. Então, vamos aguardar, vamos chegar mais à frente a essa excludência da ilicitude. Continuando a análise do 218-C, partimos para a seguinte colocação. Aumento de pena, parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com fim de vingança ou humilhação. Senhores, perfeito. O legislador, muito consciente, muito atento a um fenômeno que tem ocorrido na sociedade, aumentou a pena do artigo 218-C, uma majorante, em que nós temos um aumento de 1/3 a 2/3 de pena para o indivíduo que, mantendo ou tendo mantido relação de afeto com a vítima, transmite, expõe, divulga, repassa à venda, expõe à venda a intimidade de pessoa que mantinha relação afetiva com o fim de humilhação ou vingança. Senhores, vocês que acompanham a nossa realidade social, quantos casos ocorrem em que, ao término de um relacionamento amoroso, um dos indivíduos da relação, insatisfeitos com o término e que tinham imagens da intimidade registradas, autorizadas, e que após o término da relação passaram com o fim de humilhar ou se vingar do ex-companheiro, da ex-esposa, do ex-companheiro, do ex-marido ou da ex-namorada, passaram a divulgar, transmitir, repassar as suas intimidades sexuais. O legislador não perdeu a oportunidade de trazer isso para o 218-C, de forma que, em forma de aumento de pena,
não qualificadora, mas majorante específica do 218C, aqueles indivíduos que, mas exige a elementar, mantenham ou tenham mantido relação de afeto com a vítima e que passam a praticar essas condutas com o fim de humilhação ou vingança. Então, nós temos uma condicionante específica, em que a lei exige que o indivíduo tenha repassado com esse objetivo, ou esses objetivos, e desde que tenha mantido ou mantenha relação de afeto com a vítima. Eu lembro aos senhores que nós estamos falando de um tipo penal que exige a falta de consentimento, a falta de dissenso. Então, quem pratica essas condutas terá a sua pena do 218C majorada em 1/3 a 2/3 de pena. É importante frisar que nós temos, então, diversos casos em que, se o indivíduo não se adequou ao que exige o parágrafo 1º, ele responderá no artigo 218C caput. Tranquilos? Vamos continuar? Vamos lá. Parágrafo 2º, quem está acompanhando, excludência da ilicitude. Então, nós temos no parágrafo 2º do 218C uma excludente da ilicitude especial ou específica. Os senhores já estudaram isso na doutrina. Nós temos duas espécies de excludência da ilicitude. A geral ou genérica, que está na parte geral do Código Penal, e essas específicas, que acompanham o tipo penal. Então, nós temos no 218C uma excludente da ilicitude específica ou especial. E vamos a ela, parágrafo 2º. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput desse artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Então, nós temos aqui que é permitido, não é crime, há uma excludência da ilicitude, quem pratica as condutas do tipo penal do 218C caput para fins jornalísticos, culturais, acadêmicos ou artísticos. E aí eu pedi para os senhores prestarem atenção na parte final do 218C. Nós temos, então, que o indivíduo ele vai participar de atos para uma finalidade específica. Mas até então, vamos ao quiz da aula de hoje. Não há crime de estupro quando, alternativa A, o marido força sua esposa ao ato sexual, por entender ser um dever do casamento. Letra B, o cliente de prostituta a obriga à prática de atos sexuais não consentidos. Letra C, a relação sexual é consentida entre casal de namorados com 14 anos ambos. E letra D, a relação sexual com pessoa totalmente embriagada. Já sabem a resposta? Vamos lá. Alternativa C, a relação sexual consentida entre casal de namorados com 14 anos, não há em que se falar em crime de estupro. Então, conforme visto, o artigo 218C deve ser observado à luz da idade da vítima. Nós temos que as mesmas condutas que fazem parte do tipo penal do 218C são aplicados aos maiores de idade, pois, se for a vítima menor de 18 anos, as mesmas condutas descritas, os mesmos verbos de ação estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos o artigo 240, 241 e 241-A do ECA, que comportam todas essas condutas previstas aqui no artigo 218-C. Então, favor observar sempre a incidência da idade da vítima, visto que tem total diferença. Não há que se falar em conflito aparente de normas. Lembro que essas normas não estão em choque. O artigo 218-C, maioridade da vítima. Sendo a vítima menor, nós estaremos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Este tipo penal, então, prevê a possibilidade de aplicação e tutela para os maiores, sem deixar de lado uma tutela prévia já existente no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ok? Podemos continuar? Então, quanto à sua excludência da ilicitude, nós temos então que observar que, quando utilizado o recurso para não identificar a vítima ou que retire a possibilidade de identificação da mesma, nós temos a autorização, é uma excludente da ilicitude, desde que utilizada para fins jornalísticos, acadêmicos, culturais ou artísticos. E aí eu falei para vocês prestarem atenção na parte final do tipo, em que nós temos a questão de transmissão, de expor à venda, de vender filmagens, produções pornográficas. Por que eu vou chamar atenção em específico ao pornográfico? Porque nós temos uma indústria que explora, né, economicamente a atividade sexual, mas que há uma permissão, um exercício regular de um direito, quando os atores são maiores de idade. E neste caso, para não haver, a incidência do tipo, o tipo penal faz expressa necessidade de prévia autorização em caso de atores da indústria pornográfica. Não haverá crime amparado pela excludência da ilicitude especial ou específica. Perfeito? Uma outra coisa a observar, interessante termos nesse artigo, é o fato de que quando eu estiver diante de uma situação que envolva a produção acadêmica e cultural, ela também deve aquele indivíduo que fará uso dessas imagens tomar o cuidado de preservar a identidade da vítima, caso menor, adotando recurso que impossibilite sua identificação, bem como, sendo maior, prévia autorização. Então, também para os fins acadêmicos e culturais. Uma outra coisa interessante é nós sabermos a questão de uma possibilidade de haver uma incidência do princípio da consunção quando, percebam, nós já estudamos o artigo 216b, onde a conduta é o registro, é a produção, é ter a imagem, é produzir a imagem, sem repassá-la, sem transmiti-la, sem vendê-la ou expor à venda. Então, nós temos o artigo 216b, que se encerra nessa conduta. E, posteriormente, o artigo 218c, ele é o repasse, a transmissão. Então, se o indivíduo pratica o 216b, pode ser utilizado para que depois pratique o 218c. E aí, nesse caso, conforme eu comentei, eu entendo poder incidir o princípio da consunção, onde o crime meio, quando utilizado para alcançar um crime fim, é absorvido por este último. Eu informo a vocês que nós estamos ainda incipientes na jurisprudência, mas todas as características da consunção, inicialmente é possível identificar. É claro que nós vamos depender da consolidação dos julgados pelos tribunais, e isso o tempo é que nos dará a resposta. Perfeito? Continuando na nossa exposição das atualizações, vale lembrar que não só esses tipos penais foram colocados no nosso Código. Nós também temos as disposições gerais que tiveram suas alterações em razão dessas novidades para a incidência no capítulo, tanto 1 e 2 e 1A, quanto no título 6 do Código Penal. Se não vejamos essas alterações, quando o aluno estuda a legislação, volta a informar, nós temos que nos orientarmos sempre pelo título e pelo capítulo. E quando nós falamos do título 6, nós temos duas disposições gerais previstas para esses crimes. Nós temos as disposições gerais próprias para o capítulo 1 e capítulo 1A e 2, bem como para as disposições gerais para todo o título. Então, vamos lá. Artigo 225. Novidade. Nós tivemos a alteração da ação penal para a persecução penal desses crimes previstos no capítulos
previstos no 1, 1A e 2, bem como para os demais, visto que agora é uma única ação penal competente. Então vamos lá ao artigo 225. Ele nos fala, nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2, percebam, 1A, ele é uma derivação do capítulo 1, então está inserido na ideia. Capítulo 1 e 2, deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Vamos fazer um apanhado sobre a ideia das ações penais para os crimes contra a dignidade sexual. No Brasil, como o crime era contra o costume, já estudamos isso, né? Já falamos e tratamos disso anteriormente, o legislador entendeu que a ação penal mais adequada, quando a vítima era maior e capaz, quando sofria crimes antigos contra os costumes, a ação penal era uma ação penal privada. Os senhores já devem ter visto isso no processo penal. A ação penal privada é aquela que depende de vontade do ofendido, da vítima, em promover a persecução penal. Inclusive com um prazo registrado em lei no artigo 38 do Código de Processo Penal, em que ela tinha 6 meses a contar da ciência da autoria do fato. Chegamos a 2009, tivemos a modificação dos crimes contra os costumes revogados, passamos aos crimes contra a dignidade sexual. Nesse momento, então, nós passamos a também alterar a ação penal. Porém, o legislador optou em não mais ser ação penal privada, mas passamos à ação penal pública, condicionada à representação da vítima. A ação penal pública, ela já reflete-se de forma mais impositiva, porém ainda se tinha a necessidade para legitimar o Ministério Público a propositura da ação da representação da vítima. Nós sabemos que a ação penal pública, ela, face à ação penal privada, ela é mais certa no sentido de chegarmos ao fim da instrução criminal, da persecução penal e da aplicação da condenação, se for o caso. A ação penal pública ela é regida pelo princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade. Já a ação penal privada, ela era regida pelo princípio da oportunidade e da disponibilidade. Qual é o efeito prático disso? Nós sabemos que muitas vítimas de crimes sexuais, elas se sentiam envergonhadas perante a sociedade, se sentiam discriminadas perante a sociedade. E muitas delas ou não promoviam a ação era privada, interesse da vítima, ou quando promoviam, muitas vezes se sentiam desestimuladas a continuar, podendo então desistir da mesma. A ação penal pública, ela não tem essas opções. Ela é obrigatória ao Ministério Público e indisponível, uma vez proposta. Porém, ainda se exigia a representação da vítima. Nesse caso, nós temos, eu vou dar um exemplo para vocês, que até o ano de 2002, onde éramos regidos pelo antigo Código Civil de 1916, a ação penal privada, para ser oferecida em juízo por queixa-crime, os senhores conhecem, se fosse no caso de mulher, a mulher tinha que ter autorização do marido, a mulher casada, obviamente. E as mulheres que, porventura, solteiras fossem, dependendo da situação, a autorização do seu representante legal. Então, seria o seu pai, talvez, ou o seu irmão mais velho. Nesse caso, limitava ainda mais a possibilidade de processo nos crimes sexuais. A partir de 2018, nós passamos, então, a adotar, tanto para o capítulo 1, capítulo 1A, capítulo 2, a ação penal pública incondicionada, mesmo para os demais crimes previstos no título 6, mas eles já eram de ação penal pública incondicionada, e o legislador agora uniformizou o procedimento de ação penal. Para os crimes sexuais, hoje no Brasil, a ação penal competente é a ação penal pública incondicionada, aquela que não depende de nenhuma condição prevista em lei para o seu exercício. Isso garante que, de fato, haverá processo, haverá persecução penal e, para aqueles que realmente praticaram os tipos, possibilidade de condenação. Quando, então, eu estudo as disposições gerais, inicialmente se faz pertinente o artigo 225.
Marque ele no seu material de estudo, porque, por ser novidade, com certeza os senhores passarão e serão indagados sobre ele. Dando continuidade às disposições gerais, que eu passo de chamar específicas, disposições gerais essas para o capítulo 1, 1A e 2, nós temos também o seguinte. Artigo 226, causas de aumento de pena. Percebam, aumento de pena para o capítulo 1, 1A e 2. Vamos lá. A pena é aumentada de quarta parte se o crime é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas. Os senhores vão anotar esse inciso 1, porque eu voltarei a falar sobre ele. Então, nós já temos um aumento de pena por concurso de agentes. Um aumento de pena concursal. Então, nós teremos um aumento de pena pelo concurso de 2 ou mais agentes. Ótimo, vamos segurar essa informação, voltarei a ela. Continuando. 2. De metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Senhores, essa causa de aumento de pena envolve diversos indivíduos em grau de parentesco, em grau de ascendência, de que por qualquer motivo demonstre uma autoridade sobre a vítima. Um conselho que eu dou é que os senhores prestem atenção nesse aumento de pena, em que o legislador não resumiu-se apenas a dizer poucos parentes em grau de aumento de pena para os crimes sexuais. Ele fez todo um apanhado do que é o mais comum ocorrer na nossa prática no dia a dia. Então, ele não colocou só o ascendente, ele não colocou só o descendente, ele colocou também o padrasto, a madrasta, o tio previstos no tipo. Então, não basta apenas ter uma ascendência de primeiro grau. Nós podemos ter a incidência do tipo de diversos outros indivíduos do núcleo familiar. Além disso, o Código usa uma palavra chamada de preceptor. O que seria o preceptor? Preceptor é aquele indivíduo que recebe a vítima em sua casa, seja lá por qual motivo. Vou pegar um exemplo. Era muito comum as pessoas, quando moravam em capitais, trazerem pessoas do interior para oportunizar trabalho ou estudo. Então, trazia, às vezes, a filha do vizinho, aquela pessoa que conhecia ali de longa data, para tentar uma oportunidade de vida na capital. Isso nós chamamos de preceptor. Eu lembro que não se vincula só a isso, mas preceptor é aquele indivíduo que recebe. Ou que por qualquer outro meio tenha uma ascendência sobre a vítima. Então, senhores, marquem o inciso 2, porque ele é muito importante. Todos esses indivíduos listados, se praticar os crimes previstos no capítulo 1, 1A e 2, teremos a pena aumentada de metade, que é um aumento substancial da pena. Continuando. Por fim, nós temos 2 questões novas. E a partir desse momento, prestem atenção. Inciso 4. De 1/3, de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado. Letra A, linha A, estupro coletivo. A linha B, estupro corretivo. Então, vamos pegar inicialmente o inciso 4, a linha A, em que ele fala o seguinte: estupro coletivo. Aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante o concurso de 2 ou mais agentes. Espera aí, professor, nós já não acabamos de ver um aumento de pena por concurso de agentes? Verdade. Só que nesse caso nós temos o quê? A especificidade do aumento de pena em concurso de agentes somente para os crimes de estupro. Tanto o estupro do 213 quanto o estupro de vulnerável. Então, nesse caso, muita atenção. Quando eu falo do estupro de vulnerável, o estupro simples, ou qualquer forma do artigo 213, na sua forma simples ou qualificada, se praticado por concurso de 2 ou mais agentes, nós teremos o atual chamado estupro coletivo. Então, anote, senhores, o estupro coletivo é a prática do crime de estupro, seja o 213, seja o 217-A,
por concurso de 2 ou mais pessoas. Já quando nós estudamos a primeira forma de concurso de agentes, essas restam para os demais tipos: violação sexual mediante fraude, assédio sexual, importunação sexual e exposição de intimidade sexual. Perfeito? Então, fiquem atentos a essas 2 causas de aumento de pena, que estão previstas ambas nas disposições gerais para os capítulos 1, 1A e 2. Continuando, nós temos também agora a figura do chamado estupro corretivo, que o legislador passou a aumentar a pena quando o indivíduo, a fim de conduzir um comportamento social ou sexual da vítima, utiliza-se da prática do estupro para tal. Então, vejamos, inciso 4, a linha B, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Anotem, esse é o chamado aumento de pena pelo estupro corretivo. E o que é o estupro corretivo? Já mencionei em aulas passadas, mas relembrando, estupro corretivo é o indivíduo que utiliza-se da prática do ato sexual de sentido violento, que constrange a vítima, a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, ou, no caso, aproveitando-se de sua vulnerabilidade, tanto o estupro normal quanto o estupro de vulnerável são objetos desse aumento de pena, em que ele, com o intuito de corrigir, com o intuito de aplicar um comportamento sexual ou social na vítima, faz-se desse expediente. Exemplo que eu trago para os senhores foi um processo no qual eu atuei, onde a vítima, casada, mulher casada, ao usar determinadas roupas que o marido não gostava, sentia-se enciumado, passou então a dizer que ela, entre aspas, tinha homem em casa e queria provar isso a ela. E a partir disso forçava ela ao ato sexual. Está claro um exemplo do chamado estupro corretivo. Então, a partir de agora, não confunda estupro coletivo com a outra causa de aumento de pena aos outros tipos penais. E o estupro corretivo, que pode ser praticado por apenas um indivíduo, mas que ele tem por objetivo a educação, o controle social e sexual da vítima. Perfeito? Além disso, nós vamos ter também as chamadas disposições gerais em lato sensu, que não é apenas a aqui prevista no artigo 226, mas nós temos também as disposições gerais agora para o título penal inteiro. E essas disposições gerais, elas abarcam todos os crimes previstos para o título. Se não, vejamos, artigo 234-A, nos crimes previstos neste título, então é para todo o título 6, a pena é aumentada, inciso 3, de metade a 2/3 se o crime resulta gravidez. Ora, senhores, qualquer prática de ato sexual em que haja o contato entre o órgão sexual masculino e feminino, seja pela conjunção carnal ou seja por qualquer outro ato libidinoso, desde que dessa forma, pode resultar na gravidez da vítima. Então, o legislador, ele, neste momento, passou a tutelar um aumento de pena de metade a 2/3 se a vítima da violência sexual restar gestante, se da ação do agente resultar gravidez. E a segunda forma, inciso 4, de 1/3 a 2/3, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível, de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Vamos deixar o idoso e a pessoa com deficiência um pouquinho de lado, que eu tenho que falar sobre isso. Mas, se o indivíduo pratica a violência sexual e acaba transmitindo à vítima moléstia sexual, doença sexual transmissível, nesse momento o legislador também previu como uma causa de aumento de pena para todo título, de que sabe estar contaminado ou deveria saber estar. E aí nós temos, então, uma discussão antiga do direito, que isso era incidente lá no artigo 130 do Código Penal, em que os senhores já estudaram, em que o agente sabe ou deva saber estar contaminado. Em outras palavras, o dolo
Pode ser o direto, na transmissão, ou eventual, sabendo estar contaminado. Mas como é que se aplica isso na prática, no processo? Como é que nós vamos ver isso se materializar? É simples, nós vamos ter que fazer um apanhado da conduta sexual do agente. Se esse indivíduo é dado às práticas sexuais sem as devidas cautelas, sem as devidas proteções, ele, no mínimo, deveria saber poder estar contaminado. E o direito, então, já previu o quê? Um aumento de pena nessa hipótese. Então, aquele indivíduo que tem uma vida sexual em que ele não adota os procedimentos, as proteções previstas para os atos sexuais seguros, nós teremos, então, que ele deveria, no mínimo, saber ser portador. Agora, se ele for portador e transmitir a moléstia, nós teremos, então, normalmente a incidência do tipo. Então, nesse caso, incide-se também um aumento de pena para todo título. Perfeito? Então, diante disso, nós temos que analisar todas essas duas disposições gerais para saber aplicá-las. E quando eu falo no final do inciso 4, em que ele me traz idoso e deficiente mental. Então, nós temos o seguinte, a pessoa com deficiência, percebam, não envolveu a pessoa com deficiência mental, e é isso que eu vou chamar a atenção. Quando eu falo da pessoa com deficiência, o Código Penal se ateve a falar pessoa com deficiência, que pode ser entendida como qualquer forma de deficiência. Já se for a deficiência mental, nós já teremos isso previsto no tipo, artigo 217-A, que é o estupro de vulnerável. Nós estudamos que a vulnerabilidade também se dá pela deficiência mental. Não vou entrar de novo naquela discussão do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Já falei isso aos senhores, os senhores já devem ter pesquisado a respeito. Mas nesse caso, se a pessoa for acometida de doença mental, não incide o aumento de pena, sob pena de termos a incidência do bis e idem. Então, marque no seu material de estudo que essa deficiência é qualquer uma que não seja mental, visto que ela já foi tutelada anteriormente no artigo 217-A. E a pessoa idosa, maior de 60 anos, também é tutela do aumento de pena. Então, observem isso, verifique no seu material de estudo e marque, pois com certeza os senhores serão questionados sobre essas formas de aumento de pena. Muito obrigado, agradeço a atenção e nos vemos em breve. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.